Olá, seguidores do canal da SGTV, programa Almanac Confusão, mais uma presença muito importante aqui conosco. Vou começar lendo aqui um versinho, porque tem tudo a ver com a pessoa que, por enquanto, é um segredo para o nosso público. E num grão de areia, ver um mundo. Na flor silvestre, a celeste amplidão. Segura o infinito em sua mão e a eternidade num segundo. É isso mesmo, Júlio? É da sua autoria, Júlio? Não, está muito longe, Edson. Tá? Isso aí é do William Blake. William Blake. Pois é, temos aqui hoje a honra de receber em nosso estúdio nada menos que o Júlio César de Oliveira. Júlio César de Oliveira. Então vamos conhecer quem é Júlio César de Oliveira. E ele já trouxe para mim aqui esse... Como é que chama isso, Júlio? Isso é um folder, né? Um folder. Está aqui escrito Terapia Floral. Muito bonito aqui com um vidrinho aqui. E aqui vem especificando o que é Florais do Vale, o que são florais, volare, florais personalizados e assim vai. Mas até chegar nos florais, nós vamos começar com o Júlio. Quem é Júlio? De onde é que veio esse Júlio? Ô Edson, eu acho que, antes de mais nada, eu queria te pedir desculpas. Pedir desculpas aos telespectadores, porque eu sou fotógrafo e cinegrafista. E, normalmente, um fotógrafo e um cinegrafista têm a maior dificuldade, minha parte é sempre técnica. Eu tenho a maior dificuldade, assim, de ficar diante das câmeras. Essa parafernália toda aqui, TP e ponto, iluminação e câmeras. Sim. Pois é, mas o público está aí, o público de São Gotardo e do mundo. Vai poder ver você no YouTube? Eu te falo assim, Edson, eu jamais poderia perder uma oportunidade dessa. Eu quero te agradecer pela oportunidade, é uma honra estar aqui no seu programa. E com certeza vai ser uma hora aí que vai ser um dedo de prosa muito bom. Vamos falar de saúde, vamos falar de literatura, vamos falar de SGTV, e isso é muito importante. Então vamos começar com o Júlio. O Júlio, a quantidade de gente que já passou por aqui, veio do Capão do Caçador, você é mais um desses, Eu né? sou um deles. Esteve aqui conosco o Éder Paulino, que até é da sua família, Sim, né? meu primo primeiro. Éder Paulino. O pai dele e irmão do meu pai. Ah, são primos primeiros. Pois é, conta aí, como é que foi isso? Você nasceu no Capão, seus pais, quem são? Eu tive o privilégio de nascer nos anos 60. Eu nasci no Capão do Caçador e nós somos uma família de 7 irmãos. E foi aquela época, né, de infância bacana, córrego, confusão e mexendo com gado, essa coisa toda, estudando. Para vir aqui para São Gotardo, estudando aqui em São Gotardo. Pois é, esse corguinho aí que é o nosso Confusão, não tinha ainda essa lagoa, essa represa. Não. E você morou lá para cima, brincava nele? Sim. Tinha muita água, Júlio. Naquela época a gente usava um termo, vamos ancorar poço. Ancorar poço. Ancorar poço. É onde a meninada juntava para... E tinha muito menino também, né, Júlio? Tinha. Ali no Capão era uma época que tinha mais ou menos 33 famílias. Então era muita gente. Ô, Júlio, você falou que tinha até um povoadozinho ali, não? Não é que assim, não é que um povoado. Como assim, é que era o nome lá? Lá era chamado assim, a Vargem dos Pretos. A Vargem dos Pretos. A Vargem dos Pretos. Era uma espécie de quilombo, não? Eu diria que era mais ou menos uma espécie de quilombo, porque muitas e muitas famílias... Eram negras, né? Negros. E eu cresci junto, os meus amigos, assim, muito conhecido, a dona Narciso, o João da Narcisa.
Sei. Os filhos dele, eles cresceram lá em casa. A mãe dele trabalhava lá, então fazia farinha, fazia azeite, lavava roupa. Então, Lavava roupa lá no Confusão? não chegava sendo confusão Não mesmo. precisava, tinha não muita precisava, nascente, tinha né? muita nascente, muita água. Hoje não tem tanta água no Capão assim, mas naquela época isso aí. Interessante, né? Júlio, a gente não é tão velho assim e a gente já vê como é que a água diminuiu, né? Muito diminuiu. Tinha água demais, né, Júlio? Muito. Júlio, mas chovia muito também, né? Ah, isso era muito comum, Edson. Ali na. Você lembra das temporadas de chuva? Demais. Na sua infância? Demais. Eu lembro que quando chegava ali para setembro, outubro, era aquela época que o papai falava assim, está na hora de preparar a terra. Olhava para o tempo, naquele tempo olhava a folhinha mariana. Não tinha serviço de meteorologia? Não. Mas tinha uma coisa assim que eu lembro demais do meu pai. Ele falava assim, tá vendo esse covadinho que existe no céu? Então eles chamavam isso de o mandiocal de São Pedro. Então era muito comum. O mandiocal de São Pedro apareceu no céu, aquele tipo de nuvens, aí podia saber que logo as chuvas iriam começar. E o povo conhecia pelos passarinhos, Sim. pelas folhagens, Sim, né? era muito comum aquela tesourinha da beira das estradas. Um tipo de andorinha. Aquela andorinha apareceu, ela aparecia, podia ter certeza que a chuva estava próxima. Pois é, Júlio, mas então não vamos ficar falando só disso não, porque isso nós precisamos chegar lá na frente. Mas você até aos 7 anos foi ali, então, brinco? Não, eu fiquei até mais. Eu fiquei até mais ou menos pelos 12, 13 anos. Ah, sim, pois é, mas eu estou falando até aos 7 porque é quando o menino entra na escola. Ah, sim. Antes de entrar na escola era... Não, era ali. Não vinha muito na cidade não, né? Não, era só ver a missa... No domingo? No domingo, a missa das crianças. Aí vinha andando a pé? Sim. Não tinha esse negócio de condução? Não, e tinha um grupo escolar também lá, né? Ah, tinha um grupo Tinha um grupo escolar, no alto... No alto ali, às beiras da BR. Ah, essa escola ela durou até os anos 80, eu acho. Eu creio que Eles sim. falavam que era a escola do Capão do Caçador. A escola do Capão do Caçador. Era a famosa escola João Anatólio de Juntava menino do Capão aqui e do outro lado também. Sim. Do Córrego do E era Retiro. muito menino. Muita criança. Tá, mas então vamos botar... Quer dizer que você estudou lá nos primeiros anos? Até o 4º ano, Até o 4º ano? Até o 4º ano. Até inteirar 10 anos, mais ou menos. É mais ou menos isso. Aí depois veio para a cidade. Aí você veio estudar no colégio... No São Pio X. São Pio X. Como é que chamava na época? Já era quinta série, sexta série? Era quinta série, sexta série. E eu não precisei, na minha época já tinha abolido aquele sistema de... Admissão, já não tinha isso mais não. A admissão era uma espécie de um vestibular. Era um vestibular. Né? Os meus irmãos mais velhos, eles passaram por isso. Fizeram admissão. Admissão. O cara que não passasse não matriculava. E ali naquela época, no Colégio São Pio X, meu Deus do céu, ali era muito pesado. Eu lembro, Edson, que quando eu mudei para Belo Horizonte, eu não tive tanto problema assim, que o padrão de escola que tinha no São Pio X era quase o estilo de um Loyola. Lá em Belo Horizonte. Você vê quer dizer que era um alto padrão. Meu Deus do céu, assim, você tinha que copiar verbos no papel de pão com o professor Zé Antônio, você tinha o professor Carlos Anselmo que pegava pesado mesmo e você tinha o professor Dino. Então foram seus professores? Todos. Inclusive... Uma pergunta, curiosidade, porque eu conheço o professor Carlos Anselmo, tenho uma admiração muito grande, mas que ele tinha uns truques para chamar a atenção dos meninos, é verdade? Não? Um deles, que já me falaram, não sei se é lenda, que ele chegava até a subir na mesa lá de vez em quando. Tinha isso, não? Ele tinha uns truques assim para... Não, eu não lembro disso. Era um professor muito sério, né?
Muito, mas muito sério. Eu não lembro, não. Porque ele chegou muito novo ainda, ele, Sim. professor Tarcísio, foi seu professor? Não, o professor Tarcísio eu não conheci. O Carlos Anselmo foi seu professor de português. Ele foi professor de português, depois foi professor de ensino Ele dava aula de religioso francês também, né? No francês eu não tive, eu tive inglês com a dona Madalena. A dona Madalena Você foi aluno do professor Diniz? O Diniz cantava, né? Sim. Diz que cantava em francês. O professor Diniz Quem me falou foi o professor Gabriel. o professor Diniz Então isso foi nos anos 70, né? 70 para 80. bem anos 70. Pois é, você concluiu então o tal primeiro grau e o segundo grau, como é que foi isso? Aí já o segundo grau já foi aqui na antiga prefeitura. Era o colégio integrado, parece. É chamado colégio integrado e era da prefeitura. Da prefeitura. Né? Inclusive você foi meu professor de inglês e de literatura. Tá vendo? O prédio novinho, feito pelo prefeito José Moreira. José Moreira, né? Ele entregou o prédio novinho para fazer a escola, né? Integrado porque tinha comercial e normal. E tinha o contabilidade. Você até falou que eu fui seu professor e você citou vários colegas, entre os quais Simão Pedro, que virou professor lá em Patos, né? Professor de faculdade lá, né? Em Patrocínio, né? Patrocínio, parece, Patrocínio? Se não me engano, acho que ele é reitor da Universidade de Patrocínio, né? É mesmo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que... Eu sei que ele virou um nome, uma referência aí. E outros também, como o Elcinho. O Elcinho, muita gente boa. O Carlos Prates. Carlos Prates. Pois é, mas então aí você fez o contabilidade, o que você fez lá? Aí eu fiz contabilidade. Então você é contador também? Mas assim, eu nunca gostei. Nunca contou dinheiro? Não, nunca gostei. O seu negócio era a câmera, né? Fotografia. Mas assim, mas depois eu fui trabalhar num banco, Edson. Você passou por um Bradesco, né? Eu passei pelo Bradesco. Aqui em São Gotardo? Isso. Quando fundou o Bradesco aqui em São Gotardo, inaugurou a agência do Bradesco, eu fui um dos 10 que foram contratados aqui na época. A gente era bem moleque ainda, bem menino ainda. Porque o Bradesco, se eu não estou enganado, foi na década de 80, né? Início da década de 80. Então você foi um dos primeiros a trabalhar no Bradesco, ficou foi. muito tempo. Você foi para Belo Horizonte pelo Bradesco também? Sim. Eu fiquei aqui em São Gotardo 2 anos, 2 anos e pouco, e aí eu tinha planos de estudar, né? E aí foi a época que surgiu, pedi transferência, aí eu fui trabalhar em Belo Horizonte. Ficou lá uns bons anos? Fiquei bastante tempo lá. E aí é que você definiu a sua linha de trabalho, que é a fotografia? Não, câmera? Não, naquela época eu queria muito... Eu queria o curso de psicologia, mas era muito caro, eu não conseguia pagar. Aí a única coisa os 2 cursos que me interessaram na época foi o tradutor e intérprete ou psicologia. Aí o tradutor e intérprete eu já conseguia, que aí eu poderia estudar à noite. Você queria estudar línguas e virar um tradutor, né? Eu sempre gostei. E aí você foi parar nos Estados Unidos? Aí depois eu fiquei na Newton Paiva de BH. Aí por lá eu consegui um visto de estudante e eu poderia ficar pelo menos um período lá. Sei. Mas acabou que... Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Aí chegou, surgiu a oportunidade, aí eu acabei ficando quase 6 anos. Você ficou 6 anos nos Estados Unidos? Praticamente 6 anos. Como é que foi lá nos Estados Unidos? O que você aprendeu lá? Porque normalmente as pessoas vão para os Estados Unidos e voltam lá cheio do dinheiro. Você voltou cheio abonado? Não, na época que eu fiquei, Edson, foi a época que o presidente era o Fernando Henrique. E foi a época que ele vendeu todas as estatais. E o dólar era menos de 1 por 1. Se eu mandasse $1.000,
É a mesma coisa que está mandando real. Iria chegar aqui R$ 900, mais ou menos. É. Então não era, financeiramente não era bom. O que foi muito importante é que eu estudava de manhã, né? Eu estudava de 7 às 11, esse tempo todo. Isso foi muito bom. Você estudava inglês? Estudava inglês. Mas assim, lá nos Estados Unidos a comunidade hispânica, né? Ela é muito grande. Então, de Lambuja foi muito importante para aprender espanhol também, né? O espanhol já é uma língua muito próxima do português, né? Então não teve tanta dificuldade. Quer dizer que você domina o espanhol e o inglês bem, né? É engraçado, eu fui seu professor de inglês, né? Foi. Você que falou. Não, foi sim. O espanhol é interessante. O espanhol é interessante, eu não consigo escrever, mas eu consigo falar. Você fala e entende bem, Falo e entendo bem. Agora, já o inglês eu escrevo bem, mas não tem tanta fluência. Tá bom, mas vamos largar isso para lá e vamos colocar você... Eu tô querendo chegar na cinegrafia, porque você foi responsável por produzir o primeiro filme aqui em São Gotardo. Você foi o cinegrafista, não foi? Conta essa história da cinegrafia. É tão interessante um negócio desse que quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu não queria ficar. Eu achei aqui São Gotardo tão estranho. Cachorro nas ruas. Você achou subdesenvolvido, né? Tava estranho demais. E eu não queria ficar aqui, mas também não queria voltar para lá. Interessante, você voltou mais ou menos, que ano você voltou lá dos Estados Unidos? Você ficou lá em que período mesmo? Eu fiquei de 92 a 98. 99 que você me falou. 99 é final de... Você voltou na virada do século. Foi mais ou menos isso. Virada do século. E aí você achou o São Gotardo estava meio... Não, estava estranho meio demais. Devagar. E aí foi a época que eu fiquei sabendo que tinha a SGTV aqui em São Gotardo. A SGTV foi criada em 93. 93. Tanto que agora fez os 30 anos. 30 anos. E aí, Edson, quando eu cheguei na SGTV, eu já conhecia o Hudson, já conhecia o Zezé, e aí eu fiquei encantado com tudo aquilo ali. E eu já conhecia os dois, assim, velhos carnavais, assim, dois adolescentes, assim, rebeldes e, assim, muito à frente do tempo deles. E eu lembro que o Zezé e o Hudson, eles, naquela época, eles já traziam para São Gotardo o Grupo Galpão e tinha companhia de teatro, a Nata do Lixo e... São coisas que vão desaparecendo da memória, né? Sim. Você está trazendo coisas importantes, né? Isso aí era muito interessante. Inclusive, você se entusiasmou com poetas como Eliot. Não. William Blake, que você citou. Eu te falo uma coisa, assim, porque eram assim, poetas e escritores, assim, que a gente... De primeira linha, De primeira linha que a gente via na faculdade, a gente estudava, assim, era top de linha, né? Sei. O James Joyce. E aí, de repente, quando eu chego aqui na SGTV, na sala do Zezé, com música clássica e o violãozinho dele clássico, o Hudson lá com... a hora que eu olho lá na estante dele, o Ulisses do James Joyce, eu falei assim, caramba, é nesse lugar aqui que eu quero ficar. Ô, Júlio, eu sei que ficou quanto tempo na SGTV? Foram uns... Eu fiquei
Assim que eu cheguei, foi de... Você ficou uns 4 anos, pelo que você me falou, Foi até mais ou menos 2003, isso. porque depois você criou o Rush Video. Ah, foi, isso aí, foi... Isso Mas na SGTV, o que você fez? Aí você incrementou mesmo Edson, a cinegrafia, né? Edson, Você era bom nisso, né? eu acho que bom seria, mas não vamos falar bom não, assim, eu era entusiasmado demais. E... Você contou até que você começou como fotógrafo da família. desde criança. É. Desde criança eu sou o fotógrafo da família. Mas, o Edson, eu acho que voltando à SGTV, eu lembro demais disso, assim, que a TV já estava assim, totalmente estruturada. Já tinha uma galera trabalhando aqui e tinha programas de entretenimento e tinha jornalismo top de linha e, meu Deus do céu, e tinha Sabrina Variedades Já tinha o Marcelo também com o programa dele? O Marcelo Melo fazendo o programa O Show da Nossa Terra. O Edson, assim, eu te falo uma coisa, a gente até emociona com uma coisa dessa. Que não foram, assim, 1 ou 2 vezes que eu vi a logomarca da TV, o microfone da TV, ali com as TVs de ponta, Globo, SBT, Band. Eu lembro de uma vez, na inauguração da UFV, a gente todo entusiasmado. Lá em Rio Paranaíba? Lá no Rio Paranaíba. E foi aquele... Ele estava muito doente na época, o vice-presidente, o José de Alencar. E, na época, quem que era a repórter? Eu acho que era a Ana Mello. E sabe assim, aquelas TVs grandes, né? Aquele tantão de diretor daqui, diretor dali, aquela coisa toda. E o José de Alencar, ele deu a aula, aquela primeira aula magna, assim, de inauguração da UFV. Sim. E aí, assim, naquele momento, então, e estava só eu, cinegrafista, a repórter, e um diretor de jornalismo, se não me engano, eu acho que era o Hudson. E aí, naquele momento lá, o vice-presidente muito doente, então seria apenas uma pergunta. E aí eu não esqueço disso, que naquele momento ali o Hudson pegou e trocou a pergunta. Que chegava a Globo e perguntava assim, aquelas perguntas de praxe, aí, que tanto que foi investido aqui e tal, como é que o senhor vê isso aqui, a cultura, tal, né? E aí, de repente, a Ana Mello vai e atravessa uma pergunta assim, como que o senhor consegue forças ainda para vir aqui? Ele estava com câncer? Ele estava com câncer. Olha! E aí ele deixou todas as outras TVs e fez assim, olhou para ela assim, minha filha, isso são as orações do povo brasileiro. Olha! Do povo brasileiro. E aí ele não deu mais ideia para as outras TVs. Edson, eu te falo uma coisa. Eu senti assim, tão orgulhoso, eu falei, caramba, essa é nós aqui, assim, aqui de São Gotardo, uma cidadezinha tão pequenininha dessa aqui, levando isso aqui para o mundo inteiro. Ô, Júlio, ó, muito bom, eu estou vendo que você está emocionado e está me contaminando aqui a sua emoção, cara, e eu acredito que o público cara. todo, né? O Wesley é muito bom, cara, assim, eu vou te falar a verdade, assim, eu te falo que a televisão, para mim, ela foi um divisor de águas. Que coisa boa. Eu vejo, assim, o que... infelizmente, assim, eu noto isso, assim, que esses meninos, o Hudson e o Zezé, eles não foram tão valorizados. Mas a história está aí, está registrando, né, A história Júlio? está aí, né? E você ainda vai ter que contar mais agora.
Eu estou muito curioso e acho que o público também está, porque eu já anunciei aqui o primeiro filme, talvez o único, não sei. Mas aí foi na sua empresa que você criou a Rush Video. Fala um pouco sobre a Rush Video. Edson, assim, Porque, olha, a Rush Video para mim eu conheci, você fez um trabalho para mim importante, que está registrado numa festa que eu fui de família, e você registrou o que eu gravei em termos de música. Você precisa ver o sucesso que faz isso na família. Você não imagina o que você fez. Mas fala um pouco da Rush Video. Edson, eu te falo uma coisa, assim, a Rush Video. Se você me perguntar, por que esse nome tão estranho, Rush Video? A minha paixão toda a vida foi música caipira de raiz, rock and roll dos anos 70 e música clássica. Então, assim, essas bandas, o Pink Floyd, o Led Zeppelin, o Jethro Tull, essas bandas, esses monstros do rock and roll ali dos anos 70, e no meio dessas bandas existe, eu acho que a melhor de todas, que é o Rush. É uma banda canadense. É uma banda, então. Uma banda canadense dos anos 60. E quando foi para colocar o nome da produtora já era estava na cabeça. Rush Video Produções. Inclusive eu pronunciei um inglês bem caipira, né? Você pronuncia com o inglês lá em cima, né? Ô, Júlio, mas o que é que você fez lá na Rush Video? O Edson, assim, nesses quase... Você produziu muita coisa ali. Nesses quase que 20 anos, nós casamos, assim, muita gente, muitos aniversários, a gente fez muitos documentários. E o pessoal tem isso em casa, né? Pode ver de novo. Você colocava num DVD? Edson, assim, no início, assim, eu sou antes do DVD. Então, no início era apenas uma fita de vídeo. Tinha fita cassete? Era um videotape. Rapaz, como que evoluiu? Nossa, rápido, evoluiu né? demais. Naquela época, meu Deus do céu, aquilo ali era 720 por 480, era o formato analógico 4x3, que na época da TV, o início da TV, que hoje está em HD, na época era aquilo, assim, era Ô, Júlio, e quem tem esse em casa, que é vamos dizer assim, como tem um álbum de fotografia antigamente, uma coisa valiosa para a família, tem jeito de converter para uma coisa atual? Não, tem, né? Hoje em dia, assim, acontece muito isso, assim, casamentos que a gente fez aí há quase 20 anos atrás. Normalmente as pessoas chegam e... Edson, eu tenho o maior prazer do mundo quando chega alguém aí com um material desse aí para transcodificar tudo isso aí, digitalizar tudo isso. Olha, muito bem. Ô, Júlio, mas então vamos falar agora da grande produção da Rush Video, que foi o primeiro filme de São Gotardo. Conta como é que foi isso aí. Edson, eu saí da SGTV, mas da SGTV não saiu de mim. E tanto é que, assim, que muitas e muitas vezes eu encontrava com a equipe da TV em eventos, e muitas vezes eu fazia imagens pensando na TV. Sei. E aí eu era mais um câmera, eu falei assim, qualquer coisa eu tô registrando para mim, mas depois eu passo o material para a TV. E foi numa época que tinha um padre aqui em São Gotardo, muito animado, o padre Edivaldo. Padre Edivaldo. Só para situar, isso já era nos anos 90? Não, já era 2000. Já era nos anos 2000. 2010, na primeira década do novo século. Né? Eu imagino que foi ali para 2005, mais ou menos. E aí o padre Edivaldo procurou a produtora e ele falou assim, a gente queria fazer um filme, a gente queria contar a Semana Santa através de um filmezinho. E aí eu passei a ideia para o Zezé ficou todo entusiasmado.
De cara, o Zezé já escreveu. O Zezé, para quem não conhece aqui, o nosso É o- público é o José Eugênio, Eugênio. o editor do Jornal daqui. O Jornal daqui. Que passou pela SGTV e também fez esse filme com você. Foi meu grande mestre aqui na TV. Ah, E aí o Zezé escreveu o roteiro e a gente fez o filme em 12 dias. 12 dias. Em 12 dias. A Paixão de Cristo em São Gotardo. É. Esse filme tá até no YouTube aí, tá? Ele está no Tá no YouTube? YouTube aí, tá? Para acessar lá no YouTube, como é que faz? Escreve o quê? Não, o que escreve? Eu não tenho certeza, mas eu acho que você digita Paixão de Cristo em São Gotardo. Filme Paixão de Cristo em São Gotardo. É. Ah, pois é, eu não conheço e estou muito curioso pela história que você me contou do como é que começava o filme, né? Como é que foi a ideia? Ué, Não é fácil não, né, Ju? o Zezé, ele criou assim, no roteiro dele, Sei. ele imaginou assim, apareceram assim, 100 figurantes ou mais. É. E É que pessoal querendo participar, né? pessoas da igreja, todo mundo ajudando a fazer cenário, ajudando a carregar equipamento, aquela coisa toda. E aí a história começou assim. Nós arrumamos um burrinho e o padre Edivaldo, vestido de Cristo. Ele era o personagem, Ele era né? o personagem Jesus. É. E nós usamos ali aquela região ali do Papagaio, Sei. ali da Cava de Areia ali, né? Sei. E E o padre montado no burrinho. montado no burrinho e sei lá, um samaritano, sei lá como é que era lá, puxando ele, né? E aí a cena ficou tão interessante que naquele momento, assim, a grua estava fechada, foi abrindo, foi fechando nele, e aí a hora que ele foi passando, foi abrindo, mostrando São Gotardo. São Gotardo era Jerusalém. Jerusalém. E você, como cinegrafista, pegando o ângulo lá para mostrar Jerusalém lá embaixo. Ah, meu Deus do céu, ficou assim muito interessante. Se eu te falo uma coisa assim, sabe aquela ideia daquele cinegrafista famoso, daquele cineasta famoso, uma câmera... Godard? Nossa, Uma câmera na mão e uma ideia na e cabeça. uma ideia na cabeça, né? E Ele estava na época, o Godard estava em alta, né? Não, o sei. Godard foi antes, eu né? não sei, assim... Mas ele não morreu a ideia como inspiração, né? Pois é, Edson, Pois é, mas continua o filme, e aí? Como é que o evoluiu isso? filme... Então aí depois, Quer dizer que você começou no Domingo de Ramos, Domingo de Ramos. que é o Jesus chegando em Isso. Jerusalém montado no burrinho. Sim, né? o Domingo de Ramos. E aí depois começou aquela... a história lá, o Herodes. Quem que era o Herodes? O Herodes era o Arthur. O Arthur Arthur do Pompeu, O Arthur do Pompeu. que trabalhava no cartório, primeiro o cartório do Baixinho, depois do o cartório do Juninho. Baixinho, isso mesmo, o cartório do Juninho. Cartório do Juninho. Rapaz do céu, e aí tinha uma... E ele é grandão, né? Grandão, e aí tinha umas cenas que a coisa foi... que o bicho pegava de verdade mesmo. Teve um momento lá que... uma menina que ela até trabalha na UFV, o Zezé conseguiu, tipo assim, um crânio, sabe assim, uma caveira, e ela era o demônio, Sim. aquele lado feminino, assim, tentando, assim, Jesus. E nós filmamos lá perto da subestação, aquela luz assim meia... a luz era meio estranha. Quando você fala subestação, é o quê? É onde é o Correio hoje? Não, a subestação da CEMIG. Ah, lá no alto da cidade, lá. Sim. Indo pro Gordura, aqueles meio lá, da Sim, Matutina. sim.
E a luz era assim meio macabra, a gente arrumou um trator assim, iluminando assim, só aqueles focos de luz que a gente filmou à noite, em cima de um tronco de uma árvore assim, meia... Aí o negócio ficou muito macabro, sabe? Aquilo fazia medo. A cena quando Judas ele traiu Jesus, né? Que aí depois quando ele soube assim que aconteceu aquilo e ele suicida, ele enforca. Você vê que cena doida. Até essa cena vocês fizeram? Essa cena, e aí foi a CEMIG que ajudou a gente. A CEMIG emprestou tipo assim um guindaste para nós. E aí nós amarramos a pessoa e aí dava ideia que a pessoa estava pendurada numa árvore mesmo. Nossa. É, assim... Uma cena de assustar mesmo, né? Muito, a cena... E aí depois tinha a cena da paixão de Cristo mesmo, a crucificação dele, que a gente fez lá na Cascareira. Rapaz do céu, que cena louca que... Uma cena muito louca mesmo e o Zezé era o diretor e aí ele começava assim, agora vocês vão bater em Jesus, vocês vão bater. E aí chegava um momento que ele falava assim, corta, vocês estão batendo demais nele. Está judiando. Vocês estão judiando demais E nele. era o padre Edivaldo. O padre Edivaldo. Ele levou umas burdoadas. Levou, e muita. Júlio, quem representava Nossa Senhora, você lembra, não? Lembra, a filha do Veloso. A filha do Veloso? A filha do Veloso. Que ela também tem um papel importante, né? Ela é Nossa Senhora, né? O Herodes, você já falou, era o Arthur, né? O Herodes era o Arthur. E tinha Outros personagens importantes seriam os apóstolos, por exemplo, São Pedro. Os apóstolos, eu lembro, tinha O fato é que tinha muita gente querendo ajudar, né? Eles acompanhavam assim a filmagem como personagens da época, de 2000 anos atrás, todo mundo vestidos a caráter. A caráter. Olha, foi eu estou muito curioso e o nosso público pode ver o primeiro filme em São Gotardo. Eu diria... Mas, Júlio, eu estou querendo que nós cheguemos aqui aos florais, mas antes você tem que falar sobre o documentário. Você fez também um documentário. Vocês fizeram um documentário importante? A gente fez... Não sei se foi só um, ou se foram vários. Não, nós produzimos muitos documentários. Muitos? Um documentário que eu te falo... Que marcou mesmo. Marcou de verdade mesmo foi a história do professor Carlos Anselmo e da dona Elga. Foi assim foi um documentário assim, mais uma vez... Não, eu esqueci de perguntar, eu acho que o público também merece ouvir. Como é que foi a projeção do filme? Sim. Onde foi? Como é que foi isso? Na sexta... Ele foi mostrado para a cidade. Na Sexta-feira Santa, na Praça da Matriz, a CEMIG foi e apagou todas as luzes dos postes ali em volta. E nós conseguimos um super telão. E aí o pessoal até comentava assim, meu Deus do céu, o Clarimundo voltou. Foi assim... Clarimundo? Por que Clarimundo? É porque o Clarimundo ele tinha o Cine São Luís, né? Era o cinema do Clarimundo. Sim. Não existia mais cinema, né? Não, nessa época já não existia mais. Clarimundo voltou passando um filme em praça pública. Sim. E foi muita gente, Júlio? Eu diria que umas 1000 pessoas. São Gotardo em peso estava lá, assistindo, porque... o pessoal católico, todo mundo, foi super anunciado, né? Ora! E... Isso foi registrado pela televisão, não? Pela SGV? Deve ter sido, né? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que precisava ter sido registrado, né? Mas o mais importante é que nós temos a obra aí, né? O filme. Tá, então vamos passar para o documentário Carlos Anselmo. Por que você considera importante?
O Edson, Carlos o Carlos Anselmo, ele estava completando 50 anos de casado. E aí a família dele, o André, ele chegou, Júlio, a gente precisa contar a história do professor Carlos Anselmo, mas em segredo. A gente quer fazer uma super festa aqui em São Gotardo, mas assim, eu queria que você produzisse para nós. Aí a gente teve mais ou menos um ano para produzir esse documentário. Porque o outro foi em tempo recorde, 12 dias. Foi 12 né? dias. Aquilo, eu não sei. E aí você voltou à infância do professor Carlos, você falou que teve até umas criancinhas sim. Aí, representando a dona Elga. Os netinhos começaram a Participar? eles participaram, assim, o filho dele, assim, eu não lembro o nome dele agora, aí ele foi o pai da dona Elga. E aí nós registramos lá na fazenda, nas ruínas da fazenda que a dona Elga nasceu. Bueno, dona Elga Bueno, Elga né? Bueno. Aí é uma história muito bacana. Pois é, Júlio, eu estou só falando, e como é que a gente consegue ver esse documentário? No YouTube também tem, não? Não tem, mas assim, tem comigo. Pois é. Que Seria interessante. Uma coisa assim, bem família, né? Então. É uma coisa mais particular, né? Sim, bem particular. Ô, Júlio, mas então vocês fizeram muitos documentários, mas agora você não tem mais a Rush Video e você mudou totalmente. Como é que foi essa mudança? Então, de certa forma, a Rush Video ela foi incorporada no departamento de marketing da empresa, que isso aí é uma paixão antiga. Você está agora com isso aqui, ó, terapia floral. É os florais do Vale. Você podia explicar para nós o que é isso? O que é essa terapia florais do Vale? Assim, Não é Florais do Vale, não é? Florais do Vale é o nome da empresa. Florais do Vale. Assim, eu te falo uma coisa que falar de terapia floral é falar também de saúde. Saúde, né? Sim, é falar de saúde, assim, eu diria que saúde emocional, saúde psíquica, saúde física, sim, saúde física. Um sábio na antiguidade, ele já ensinava aos seus discípulos que quando a mente está sã, o corpo também está são. Esse mesmo sábio, ele deixou assim um dos maiores legados para a humanidade que se resume, eu diria que nessa frase: mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. A gente vê que na atualidade as pesquisas assim, tanto na área da neurociência quanto da psicologia, elas apontam que a saúde física depende primeiramente da saúde das emoções. Mas assim, eu vejo assim que falar de terapia floral é muito mais do que falar em saúde. Eu diria que é acessar essas coisas mais simples que existem em nós. É a gente falar dessa interação que existe entre corpo, mente e espírito. Eu acho que mais do que isso, eu posso falar sem medo de errar, quando a gente acessa essa fonte primordial, essa gratidão interna, a fé. E eu acho que mais do que isso é quando a gente acessa o self. Eu diria que Deus em nós. Eu acho que mais ou menos, em resumo, seria isso o que é a terapia floral. É difícil da gente explicar certas coisas, né? Mas você me falou que isso é antigo e você até citou a Narcisa. O que tem a ver com uma coisa com a outra? Porque a Narcisa, ela era
uma curandeira, era curandeira, raizeira. Uma raizeira, assim, Era afro, né? Ah, sim. Ela era negra. Negra, velha, sabe, assim, descendente direto de escravos mesmo. É. E aquilo tocou o menino Júlio Ah, sim. de uma maneira que você até hoje carrega isso. Sim, ela sempre na minha casa, assim, ela trabalhava com minha avó, lavando roupa, ajudando a fazer farinha. O cotidiano de roça daquele tempo ali início dos anos 70, final dos anos 60, dos anos 70, né? E a minha avó era parteira, era raizeira também, sabe? Ela tinha muito a ver com a Narcisa. Meu Deus do céu. Assim, elas eram amigas, não? No Capão ali as pessoas, as famílias, as pessoas se ajudavam, né? E naquele tempo... Isso te influenciou, né? Ah, com certeza. Eu lembro quando eu via aqueles terços, sabe, aquele lado assim meio curandeiro, aquela coisa toda. Ô Júlio, eu noto o seguinte, que é difícil da gente explicar, mas você falou em emoções. Por exemplo, a Narcisa, você sentia nela que ela era uma pessoa saudável, do ponto de vista emocional? Meu Deus do céu. Assim, tranquila, assim? Só para você ter ideia, isso a minha avó comentava, que ela trabalhava lá e aí assim um dia ela não apareceu para trabalhar. Aí um filho dela foi contando, ela falou assim, a minha mãe não veio trabalhar porque nasceu uma criança lá em casa. Você vê como que a pessoa, a saúde emocional de uma pessoa desse jeito, a saúde física, né, era totalmente diferente. Quando você fala emoções, que tipo de emoção? Por exemplo, quando fala emoção, eu como leigo vou pensar uma raiva, Sim, mas você não está errado, não. Uma inveja. Sim, você não está errado. É por aí, não? É por aí, sabe? Isso, então, afeta a sua saúde física? Ah, claro, com certeza. A terapia floral... Você me falou até em vários tipos de emoção. Isso é uma coisa atualíssima, né, do nosso tempo, que hoje a gente fala tanto em ansiedade. Ah, sim, Edson. O pessoal toma tanto remédio para dormir, né? Eu vejo assim que isso é uma opinião assim, muito particular. Eu vejo assim que desde que o ser humano ele deixou assim o lado muito simples, caminhar descalço, essa interação com os elementos, água, terra, o ar, o sol, o ser humano adoeceu. Eu posso estar errado, mas é uma opinião muito particular. Eu acredito isso, que as pessoas quando viviam assim na vida simples da roça, as pessoas eram mais felizes, as pessoas eram mais equilibradas emocionalmente. Pois é, não, mas é isso que você está falando, duas pessoas já estiveram aqui, falaram, o Dr. Jair. Ele comenta isso também. Fala que o povo... ele é da área médica, né? Dr. Jair e o Sebastião Camargo, que esteve aqui, que falou nisso também, sim, nas emoções, e você trabalha com os florais. O que isso tem a ver com flores? É interessante, assim, às vezes as pessoas me perguntam, por que o floral ele não é feito de folhas, de raízes? É interessante assim, o porque floral. Você está falando de flores mesmo. O floral ele é feito da parte mais nobre da planta, que são as flores. A gente está ainda com mais ou menos umas centenas de essências,
Centenas de Uma essências? centena de essências. Mas assim, E de flores variadas? flores variadas. Mas a princípio a gente está focando mais em antidepressivos naturais, a gente está em tônicos florais e também compostos florais personalizados. Ah, sim. Aí a pessoa te procura. Normalmente a pessoa procura, assim, a gente trabalha com psicólogos da cidade. Normalmente a pessoa procura um psicólogo, aí a pessoa vai contar o que são os obstáculos que a pessoa tá ali vivenciando naquele momento, as dificuldades, e aí passa para mim, e aí a gente produz assim um composto floral direcionado para o que a pessoa está vivenciando. Então esse é personalizado, que você está Personalizado. falando. Você mistura Sim. várias essências? Sim, diversas essências. Talvez a gente mistura aí 10 essências. E plantas muito nossas. Você pode citar algumas? Não? Meu Deus do céu. Plantas do tipo o manjericão, o ipê roxo, o ipê amarelo, o jasmim gardênia, o palácio antigo, sabe? Sim. Plantas muito nossas. Assim. Palácio do Brejo. Palácio do Brejo, conhecido Dá uma como flor bonita, branca, uma flor né? cheirosa, assim. Aí você pega essa flor e leva para o seu laboratório e ali você... Não, é tudo produzido em estado selvagem. Por isso que o floral, na realidade, assim, são essências vibracionais. Digamos, uma planta que você conhece muito aí, o ipê. Existe até o ditado que a flor do ipê não cai na poeira. Então é mais ou menos naquela época ali, final de agosto, é a época da florada do ipê. Não cai na poeira porque chove antes, né? Aí chove antes. Já está anunciando a chegada das chuvas, né? Então, o que a gente escolhe, digamos assim, florais, a gente escolhe assim, árvores, a florada de um ipê lá na beira do Indaiá, lá no Gordura, aquelas beiradas lá, que não tem assim contato nenhum, praticamente nenhum com a civilização nem nada. Ele é feito em estado totalmente selvagem. Então a ação dele é mais forte do que uma colhida aqui na beirada da rodovia? Com certeza. Tem assim, diferença? Não pode ter poluição nenhuma, né, Edson? Se tiver poluição, a poluição tiver poeira, é uma coisa. Ali, essa não tem problema. Você não pode ter fuligem aí de beira de asfalto, essas fumaça coisas. Fumaça, né? essas coisas. Então é aquele momento assim, você escolhe a época que a planta está super florida e praticamente todos os florais não existe contato físico. Posso te fazer uma pergunta difícil? Fica à vontade. Por exemplo, eu noto que muitas pessoas, às vezes, elas têm problemas por, suponhamos, um ressentimento. O ressentimento vem antigo na vida da pessoa. Sim. E isso afeta demais a pessoa, prejudica muito, né? Meu Deus do céu. Como é que você resolve ou trataria uma coisa assim? Edson, assim, é interessante quando você fala isso, assim, essa pergunta sua, ela vem bem a calhar com o ipê. Porque, assim, é uma época que o ipê, ele cai as folhas e ele vai buscando, assim, todas as forças
através das raízes, ele vai buscando todas as forças e chega naquele momento, ele aflora e ele desabrocha. A ideia da terapia floral, no caso você fala um ressentimento, Mas tem outra, depressão, sim, inveja, mas raiva, né? Sim, no caso que você citou aí, o ressentimento, seria a ideia da terapia floral seria como um safanão mental, um safanão assim para a pessoa acordar. Seria mais ou menos isso. No fundo, a pessoa está num estado assim meio sonâmbulo, né? Sim, seria assim Ela não está acordada, né? Não está acordada, é do tipo assim, um safanão do tipo, ô, acorda. Perceber, porque às vezes umas bobagens danadas, Isso, mas aquilo te afeta profundamente, né? claro. Pois é, Júlio, mas que coisa importante você está falando. Você acredita que o nosso tempo aqui já está quase nos finalmente? É mesmo. Você vê como é que quando a conversa é Nossa, interessante, sim. passa muito rápido. É muito bom. E você tem muita coisa. O que mais que eu não te perguntei, assim, que você acha importante falar? Você sabe, Porque eu ainda tenho uma pergunta a te fazer ainda sobre literatura. você sabe, uma das coisas, assim, igual quando você fala sobre literatura, eu lembro muito, assim, na época quando a mãe do Hudson, aqui da SGTV, Dona Elce. a Dona Elce, ela trabalhava na Biblioteca. E a gente, moleque, e aí ela indicava pra gente livro tal, indicava os Monteiro Lobato, os Zelinhos do Rego, como é que é, Meu Pé de Laranja Lima, essas coisas, né? Mal de Vasconcelos. Mal de Vasconcelos, essas coisas, né? E aí foi numa época, assim, lá do Capão também. Você me falou do tal doutor Pedro Bernardes. Sim, Tal não, nosso querido Pedro Bernardes. irmão do Zé do Foto. Isso, o doutor Pedro Bernardes, que na época era o nosso querido Pedrinho do Zé Doutor. Pedrinho do Zé Doutor. Pedrinho do Zé Doutor, minha mãe era costureira, então ele mais velho do que eu, e era tão interessante, Edson, que ele caminhava nas estradas do Capão lendo. Ele lia aquela coisa. Estava com um livrinho e estava lendo. E aí eu falava assim, não, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de ler, e eu lembro uma vez que ele me perguntou assim, o que você está lendo? Aí eu falei, eu estou lendo os Monteiro Lobato, essa coisa. Ele falou assim, não, está na hora de você começar a ler umas coisas melhor. Edson, foi na época que ele me apresentou Júlio Verne. Eu não esqueço disso, Edson, quando ele me apresentou Júlio Verne, aquele A Ilha Misteriosa. Aquilo ali foi quase um roteiro de filme, assim, na cabeça de um moleque, assim, eu lendo aquilo ali, né? E aí depois, a Volta ao Mundo em 80 Dias, e Viagem ao Redor da Lua. E eu lembro que... Aí você começou a fazer grandes viagens, né? Tantos outros livros que autores, tipo Joyce. Não, nessa época não era o Joyce ainda. O Vitor Hugo, ele indicava pra gente, era muito bom. Pois é, então, Júlio, você teve uma iniciação na literatura, aí com o Pedro Bernardes, que é o nosso desembargador hoje lá em Belo Horizonte, né? Dona Elce, também, na biblioteca. E a Narcisa, né? Que te ensinou lá, você era criança ainda, é a questão das emoções, né? Sim. E culminou nesse trabalho que você faz hoje com a essência das flores. Pois é, Edson, é uma coisa tão interessante que se você me perguntasse se floral é antigo, se floral é uma coisa muito recente... Inclusive tem uns florais de Bach, né? Bach é o primeiro autor, assim, mais conhecido e respeitado. Sim, é tão interessante a história dele, que quando a gente fala assim que floral é novo, não, floral é muito antigo. Existem relatos que no Egito Antigo, já no Egito Antigo, já era muito comum naquela época, assim, na ignorância dos povos, assim, guerras, conquistas, aquela coisa toda, era muito comum o soldado, assim, diante de tanta crueldade, tanto sangue, ele entrar em um surto psicótico.
E nessa hora aí que entravam os sacerdotes, né? Eles eram curados com raízes, incensos e muito interessante, Edson, assim, até com uma coisa chamada água de flores. Muitos desses costumes se perderam assim, ao longo do tempo, talvez pela indiferença, mas assim, muitos sábios, digamos ali, da Grécia Antiga, Roma, essa galera bebeu talvez na mesma fonte, né? E isso aí se espalhou assim pelo mundo, mas assim foi nos anos 30 do século passado que na Inglaterra, mais precisamente ali no país de Gales, um médico bacteriologista chamado Edward Barr, Esse Bach não tem nada a ver com o músico, né? Não. Ele era um médico mesmo. Médico. E, Edson, naquela época, ele conta nos livros dele assim, não tinha nem analgésico, não tinha nem antibióticos, nem nada. Ele conta assim que os mutilados de guerra, quando chegavam lá no hospital que ele trabalhava... Coisa horrorosa, né, Júlio? Então ele falava assim que você imagina numa época assim, nos anos 30, o mundo estava saindo de uma guerra. De uma guerra e já na iminência de um segundo conflito mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. E ele conta que quando chegavam os mutilados de guerra lá, ele falou que ele já tinha o diagnóstico. O paciente iria entrar numa febre sem precedentes, aquilo ali iria logo evoluir para uma gangrena generalizada e 2, 3 dias, o que é? Óbito. Ele conta assim que uma vez ele indo você imagina, num frio daquele, né? Ele indo para o hospital, aí ele fala que ele acha que ele teve um insight divino. Ele viu uma planta, assim, muito comum na Inglaterra, comum demais lá até hoje, chamada Mimulus. E ele falou assim, por que eu não poderia usar o orvalho dessa planta que passou a noite aí, sabe, agora o sol, essa coisa, por que eu não poderia usar? E aí ele começou a usar, que ele notava uma coisa, Edson, assim, quanto mais medo, quanto mais ansiedade o paciente tinha, mais rápido ele morria. Aí ele começou, então, assim, a tratar, assim, no início, com o orvalho daquela planta. E ele sentia isso, assim, que com aquele tratamento in natura, ele notava que quanto mais o paciente tranquilizava, era mais fácil dele cuidar dele. De melhorar, Era né? mais fácil de melhorar. É o que ele falava, assim, que não era nem uma panaceia. Claro que, que aquele tratamento não iria nunca trazer a perna de volta. O paciente, com certeza, muitos morriam mesmo, assim, era comum naquela época. Mas ele sentia, assim, como que a pessoa ficava mais tranquilo. Tanto é que ele passou o resto da vida dele, ele catalogou assim, as emoções naquele tempo, nos anos 30, em 38 modalidades. 38 tipos de emoção? Tipo de emoções. É mesmo? Tudo isso? Naquela época, em 38. Agora a gente imagina, nos anos, quase 100 anos depois, não existe só um tipo de medo. Existe um tantão de medo, tantas síndromes que a gente nem não conhece assim, o nome. Hoje tem até, como é que é uma mais nova, chamada síndrome de burnout. Você imaginou que coisa mais louca? Tá? O que é isso? É um tipo de coisa, assim, é um estado super depressivo que a pessoa... Pois é, Júlio, olha, nós vivemos um tempo de... Né, basta ver até em São Gotardo a quantidade de clínicas de psicologia. Então, né?
E você está aí com esse trabalho, então tem a ver com isso, né? Eu te falo assim, acho que nós temos que agradecer muito a esse Dr. Bach, que aqui nessas montanhas de Minas Gerais, os florais de Bach, eles estão aqui, eles estão no Brasil aqui desde os anos 80. Não é só uma pergunta, assim, para talvez encerrar, que o nosso tempo já terminou. Você faz esse trabalho aqui em São Gotardo, mas existem outras pessoas que estão trabalhando com isso? Não, a terapia floral aqui no Brasil tem mais de 50 anos. Sabe assim, as plantas, assim, depende muito da região. Por exemplo, o sul do Brasil, eles não usam muito o ipê. Aqui, já essa região nossa do Cerrado aqui, a gente já usa plantas do tipo... Mas, assim, muitas plantas que o Dr. Bach ele usou na Inglaterra aqui, e usa até hoje, a gente usa a mesma coisa. Ele usou o basílico lá, a gente usa o manjericão aqui. Ele usa um tipo de chicória selvagem lá, a gente usa a chicória aqui. A própria rosa, tão comum, né? Então, em todos os quintais tem uma roseira? Então lá ele usou o dog rose, a rosa canina. Aqui a gente usa a rosa de chá. Júlio, o nosso tempo já acabou, mas eu não fiz essa pergunta. Eu estou vendo aqui o vidrinho, uma gotinha. Isso, o paciente, ele consome gotinhas? Sim, assim? são gotinhas. Que coloca num copo d'água? Não, você toma direto, ele já vem pronto, assim, são gotinhas que você toma diretamente. Ora, aqui está o vidrinho, então, aqui tem uma essência de uma planta. Sim. Da flor de uma planta. Esse aí, o Volare, ele é feito de uma planta a que deu origem aos florais do vale, que é o cheiro da mulata. É uma planta da época da minha avó, que ela cuidou dessa planta durante uma vida inteira. E ela falava que era a planta dos escravos, é a planta mais cheirosa que você imagina, a planta mais perfumada que você possa imaginar. Tem plantas de um cheiro, o manacá, por exemplo, tem um cheiro a magnólia. Essa planta, inclusive essa planta, a minha avó chamava ela a planta do coração. Era numa época, Edson, assim, que é tão interessante assim que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, né? E aí os compadres, as comadres chegavam assim, do nada, né? E o povo muito agradável, aquela coisa toda. Eu lembro que a minha avó falava assim, nossa, você me pegou tão desprevenida, eu não tenho um agrado, uma coisa. Aí eu falei assim, já sei. A gente frita uns biscoitos aí, um biscoito de polvilho aí, a gente faz um chá de mulata e conta uns causos. Era mais ou menos isso. Ô Júlio, uma pergunta talvez até um pouco idiota da minha parte. E esse negócio de você vai agradar uma pessoa, até a sua namorada, a sua mãe, aí você leva um buquê de flores, florais. Será que a minha associação tem algum sentido? Edson, eu acho que faz sentido. Eu acho que... Você leva, né, cheirosa. Igual, é tão interessante essa pergunta sua que nós estamos gravando aqui hoje. Hoje é 12 de junho de 2023. Engraçado, hoje é o dia dos namorados, né? Exatamente. Engraçado, assim, eu tenho que até que... O que eu poderia falar para a Vitória, né? Assim, nós estamos juntos há praticamente 20 anos e ela é uma parceira dos florais aqui comigo. Então, homenagem a ela aí nesse dia dos namorados. Assim, e para encerrar, Júlio, porque nós até já ultrapassamos aqui o tempo, já há bastante tempo. Mas eu vou pedir então para você aí encerrar com chave de ouro. E eu acho que você vai encerrar com chave de ouro. Edson, e se dirigindo ao público e fechando o nosso expediente. Edson, assim, eu acho que nós falamos sobre saúde, nós falamos sobre literatura, mas assim, uma das coisas, assim, a paixão que eu tenho por poesia. Aí você vai recitar uma poesia, então, eu acho. Eu acho assim, eu vou tentar. Eu vou tentar. Tudo bem. Eu acho que assim que para falar, para tentar recitar uma poesia, eu acho que tem que ser igual aquele, acho que o nosso querido Guimarães Rosa, né?
quando ele falava do Miguelinho Manuelzão, né? Sim. Eu acho que eu teria que, eu acho que é melhor eu colocar o óculos, né? Eu vou colocar o óculos. O Edson, assim, certa vez eu estava andando assim pelas estradas do Capão e aí surge uma palavra, né? Aí surge uma palavra inerme. Eu pensei assim, o que eu poderia falar, o que eu poderia escrever sobre isso? Aí você sabe assim, era lua cheia, sabe? Eu imaginando assim um vermezinho, né? Eu falei assim, tão esquecido, né? Tipo aquele lá do Mato Grosso, que é do Pantanal, o Manuel de Barros, né? Que gosta de escrever para os passarinhos e para as formigas, né? Aí eu escrevi com um verme. Aí foi mais ou menos isso, assim, ó. Mas eu não vi a lua cheia, tampouco o brilho que colcheia, vaga planície permeia. Mas senti que ele viu, na noite escura tão clara entreviu, a claridade, o cibio e o cortar do frio eu vi. O céu côncavo filete, feito violino e farolete, mirou os olhos do verme, tão frágil com inerme. Eu vi e senti. Areia fugidia, silenciou-se com o dia, alma e epiderme, refletida nos olhos do verme. Oh, muito bem. Ô, Júlio, nós não vamos aí ficar falando mais do poema, não, mas o poema merece um comentário mais demorado. Mas isso, ele mostra muita sensibilidade, né? Sensibilidade com o verme, né? É a paixão que eu tenho, Edson, assim, pela natureza. Eu, sabe aquele observador? Eu gosto muito... E nós vamos fechar com o William Blake, né? Pois é, rapaz. Ver num grão de areia, ver o mundo. Não é? Ô, Júlio, olha, muito importante sua presença aqui, honra o nosso programa, você nos torna muito importantes e está registrado na história, e a palavra é sua para se despedir do nosso público. Edson, assim, acho que mais uma vez, eu quero te agradecer mesmo de coração, que eu acho que nessa cadeira aqui, tantas pessoas ilustres já se sentaram aqui e você me chamou, Edson, assim, é muita honra. Significa que eu percebi, né? Eu não sei, sabe? Percepção. E o público ficou assim, vamos dizer assim, teve essa oportunidade de conhecer Júlio César de Oliveira. Então, Edson, assim, eu acho assim, eu só quero, eu acho que quando a gente fala de florais, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade e você sabe, é muito importante a gente ver aqui nessas montanhas de Minas Gerais aqui, a gente está trazendo assim digamos assim, os florais do Vale e como é que eu poderia dizer assim, a gente está acrescentando um tijolinho nessa obra do Dr. Bach, que ele começou há mais de 100 anos, essa obra de saúde, essa obra aí para ajudar tantas e tantas pessoas. Muito bem, Júlio, eu agradeço novamente sua presença, agradeço o público que nos acompanhou, que teve esse privilégio, como eu próprio, de ouvir o Júlio e, num futuro não muito distante, voltamos de novo. E na próxima semana tem mais. Muito obrigado.